Hoje é véspera de Natal e eu queria gravar um vídeo em relação à pessoa que vai nascer daqui a pouco, né? Ou melhor dizendo, a pessoa que faz aniversário daqui a pouco, que é também a pessoa mais importante que já passou pela face da Terra. Vamos falar um pouco sobre a vida e a morte do menino Jesus, né? Bom, Jesus nasceu numa manjedoura, né? E ele foi presenteado por 3 magos que vieram de longe, 3 reis magos que vieram de longe, e assim se criou uma aura de decência, uma aura de integridade sobre o menino Jesus, que sempre falava palavras muito sábias, né? Até os 12 anos de idade, né? Que é quando o Novo Testamento retrata a vida de Jesus, né? E entre os 12 anos de idade e os 30 anos de idade, Jesus meio que desaparece. O Novo Testamento não fala nada sobre isso. Eu uma vez, gente, li um livro muito interessante chamado Jesus Viveu na Índia. Diz que entre esses 12 anos e os 30 anos, Jesus teria habitado na Índia, mais precisamente da Caxemira, né? Parênteses, gente, por falar em Caxemira, tem uma música do Led Zeppelin chamada Kashmir, né? Ouçam essa música, é bom pra caramba, é bom pra caramba. Mas voltando, então Jesus teria vivido na Caxemira, na Índia, entre os 12 e os 30 anos, né? Se é verdade ou não, a gente não sabe, né? Mas aos 30 anos ele volta lá para Canaã e ele começa a pregar. E ele faz uma pregação pelos humilhados, pelos explorados, pelos pobres, pelos degradados, pelas meretrizes, né? Maria Madalena, não vamos esquecer disso, né? Ele faz uma pregação forte pelos excluídos, né? E ao mesmo tempo ele começa a criticar o sistema religioso da época, né? Lá dos fariseus, né? Dos escribas e dos fariseus, especialmente. Escribas eram os homens da lei, né? E os fariseus eram os religiosos da época. Ele considera que aquele sistema está cheio de hipocrisia e ele começa a denunciar a hipocrisia daquele pessoal, né? E aí ele realiza prodígios, né? Como a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão, né? Ele protege Maria a Madalena de ser apedrejada, né? Ele anda sobre o mar. E, enfim, isso tudo personifica o Jesus Santo, né? Mas Jesus, ao mesmo tempo, está combatendo a estrutura política da época. Então, Jesus é oposição. Jesus é oposição àquilo tudo, né? Então, o Jesus é o líder religioso e o Jesus é o líder político. Bom, resolvem os fariseus da época resolvem que vão capturar Jesus, né? Porque Jesus não pode continuar pregando como ele faz. Então eles se valem da traição de um dos 12 apóstolos de Jesus, mais precisamente Judas Iscariote, né? Para capturar Jesus. E aí houve um evento, uma ceia, né? Que é a chamada Última Ceia, em que os 12 apóstolos estão reunidos e Jesus preconiza que um deles o trairá, né? E ao mesmo tempo ele faz a divisão do pão e do vinho, né? É como se fosse uma despedida. Ele diz que o pão é o corpo dele, que o vinho é o sangue dele, né? E efetivamente logo depois Judas vem andando e Judas Iscariote dá um beijo no rosto dele. Isso é a senha para os fariseus o prenderem, né? E levarem para as tropas romanas, né? Tropas romanas lá do Pôncio Pilatos, né? Que era o líder dos romanos da região. A região era ocupada por Roma. E Pôncio Pilatos, ele diz: eu não vejo crime nesse homem, mas se vocês querem o matá-lo, então que seja feita a vossa vontade, enquanto lava as mãos, né? Daí a expressão que quando a gente se omite em relação a alguma coisa, a gente lava as mãos, né?
Aí decidem, antes de fazer isso, fazer um plebiscito, né? Ou vão soltar um dos dois. Ou Jesus vai ser solto, ou Barrabás, que é um bandido antigo e muito periculoso, vai ser solto. E a população brada para soltar Barrabás, né? Então Barrabás é solto e Jesus continua preso, né? E isso mostra muito bem como a população da época era reacionária, tal qual a nossa aqui, 1/3 dela apoia Você Sabe Quem Apoia, né? E voltando aqui, então Jesus fica preso e eles decidem crucificá-lo, né? E Jesus ainda fala assim: Pai, Pai é o Senhor Deus, né? Pai, afasta de mim esse cálice, no entanto, não seja feita a minha vontade, sim a tua, né? Mas ele efetivamente é crucificado, e ali crucificado ele vai à morte, mas antes da morte ele ainda se pergunta, porque ele apesar de tudo é humano, né? Então tem dúvidas, ele pergunta: Pai, por que me abandonaste? Ah? Então essa é a história sucintamente contada de Jesus Cristo. É claro que se eu fosse falar sobre Jesus Cristo com mais detalhes, eu ficaria falando horas e horas e horas, né? Mas só para quem não conhece a história saber como é que foi a história, e eu acho que eu dou uma boa contribuição contando isso aqui. Muita coisa eu não lembro, eu li o Novo Testamento pela última vez tem uns 10 anos, né? Mas eu acho que o essencial é isso. E se não for, vocês vão me ajudar lembrando coisas que eu esqueci, tenho certeza. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu vou fazer 7 pedidos para vocês. Primeiro, como alguns autores aqui do YouTube fazem, alguns produtores de conteúdo do YouTube fazem, eu pediria uma contribuição financeira. Se você quiser, se você puder, faça a contribuição no valor que quiser. Eu vou deixar meu Pix aí no primeiro comentário para tanto, né? Segundo, se inscreva no canal, por gentileza, né? Terceiro, dê o like nesse vídeo, por gentileza. Faça agora para não chegar no fim e você acabar esquecendo. Quarto, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Também peço que faça agora para não acabar esquecendo no fim do vídeo, né? Quinto, se Jesus Cristo para você é a pessoa mais importante da história da humanidade, então você compartilha esse vídeo, né? Sexto, eu tenho mais de 1.700 vídeos aqui no canal. Se você puder assistir a alguns deles, eu fico lisonjeado e agradecido. Sétimo, deixa aí nos comentários o que você acha de tudo que eu falei. O que você pode acrescentar sobre Jesus, o que Jesus representa, por que Jesus é a pessoa mais importante de todos os tempos. O santo homem, o único santo homem que passou pela face da terra, né? Eu agradeço aí se você puder atender aos 7 pedidos. Se puder atender a 1 ou 2, eu agradeço também, como agradeço a assistência deste vídeo. Obrigado a todas e obrigado a todos, e vamos ter sempre Jesus Cristo nas nossas mentes e nos nossos corações.